Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast, o lugar onde a gente tem papos construtivos sobre negócios digitais. Mas quando a gente fala sobre negócio digital, o digital vem posterior ao negócio. E o negócio não existe sem produto. Então eu estou muito feliz no episódio de hoje em falar com uma das grandes especialistas de gestão de produtos no Brasil, além de uma grande amiga, Marina Canto. Marina, bem-vinda ao Buildcast. Obrigada, Paulinho. Feliz em estar aqui. Vou contar um pouquinho só da minha trajetória. Canto. Então, quem é a Marina, né? Sou casada, tenho 2 filhos, um de quase 5 e um de 8 anos. Estou na trajetória do varejo já há bastante tempo. Comecei minha jornada como trainee da C&A. Acabei indo para o banco, porque sou formada em economia. E aí no banco trabalhei com produto, mas produto financeiro, né? Cuidava de empréstimo pessoal. Depois disso eu fui para uma startup, cuidar de mobile payment, numa época em que ninguém se falava de mobile payment, que era um projeto do Oi Pago. Lá atrás os cariocas devem lembrar. E foi quando me convidaram para ir para a Vivara, tocar uma área de produto, assim, lançamento de novos produtos, mas com uma visão de novos projetos. Então, em 2010, comecei na Vivara, fiquei 14 anos lá, sempre à frente, sempre dentro da categoria, né? Sempre cuidando de produto, diversos caminhos lá dentro. Saí, fiquei 1 ano e meio fora, como consultora, focada em gestão de produto, com outras joalherias, e agora voltei e assumi a diretoria da Vivara, de todas as marcas, né? Vivara, Life, enfim, relógios, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado por estar aqui, Canto, e eu sei que você é ligada no 220 volts, eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível, e aí qualquer coisa a gente desacelera na edição, porque a gente vai falar muito rápido, mas isso é bom porque é muito conteúdo. Tá? Se estiver muito rápido, você me fala. Não, tá bom demais. Me fala um pouco mais sobre, com essa experiência que você tem, né, vasta de gestão de produto, ruptura, markup, aqui a gente vai falar muito sobre como fazer essa gestão em múltiplos canais, né? Então, a maior parte das pessoas que estão escutando a gente vem ou querem inserir mais no universo digital, mas uma das coisas que, inclusive, a gente já falou em outros episódios você precisa ter uma jornada. A jornada, sim, passa por atração, sim, passa por retenção em CRM, mas se você não tem uma camada de conversão, e a conversão é a gestão do produto, sim, o core do negócio, você não consegue evoluir. Então, pensando nessa sua vasta experiência, para começar, o que seria um modelo de gestão de portfólio que se encaixa em múltiplos canais, tanto em lojas físicas quanto loja online? Paulinho, acho que a primeira coisa, a gente tem que separar os canais. A primeira coisa, a gente tem que entender quem é o cliente ou qual é o tipo de produto que a gente vende em cada canal, né? E aí não estou falando só do digital e da loja física, porque dentro da loja física eu tenho diversos tipos de loja, né? Eu tenho loja num shopping A e eu tenho shopping cluster C, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira jornada que a gente tem que entender é quem são os meus canais, qual é o meu ticket médio, qual é o tipo de produto que eu vendo em cada um deles, né? Então, acho que juntos a gente tem uma história bem interessante, que é o Life dentro do e-commerce, né? Que é um canal que sempre teve alto giro, né? Pela categoria, por ser uma joia com preço mais acessível, mas aquilo é vivo. Então, a gente não pode esperar o planejamento do próximo ano para decidir. A gente tem que ter um olhar praticamente mensal do que está acontecendo ali e direcionar. E aí, desenvolver mix para aquilo, né? E aquele mix, o e-commerce sempre em primeiro lugar a gente testar, mas ele pode permear todas as camadas e vai ter canal que talvez que a gente nem esperava que vendesse mais. Mas a gente precisa sempre olhar as particularidades de cada canal. Acho que essa é a minha primeira preocupação, o meu primeiro olhar é quem é o cliente, qual é o produto que eu vendo em cada canal, em cada tipo de loja. Acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Não, e esse passo é super importante, né? E para você conseguir dar esse passo, você precisa fazer alguns trade-offs, né? Sim. Porque você já mencionou sobre essa questão de, poxa, se eu vou priorizar o e-commerce para determinada categoria de produtos, o ticket médio menor, para a marca, significa que outras lojas, outras frentes, outros canais, talvez levantem a mão dizendo, poxa, e eu, né? Por que eu não estou vindo aqui em primeiro, por que segundo, por que nessa ordem? Qual foi um dos trade-offs mais difíceis que você já fez, Canto, em relação à experiência de cliente e a abastecimento mix de produtos? Eu acho assim, a pandemia veio para acelerar muita coisa, né? Quando a gente traz a experiência Omni, onde a vendedora pode vender tudo que ela tem dentro do e-commerce, esse trade-off, ele diminui.
Porque ela tem ali pelo iPad, ou pelo computador, ou pelo celular, ela tem o portfólio inteiro para vender para aquele cliente. Ela não precisa ser restrita ao estoque físico que está na loja. Então, essa é uma barreira que aí não requer produto, não, é uma estratégia da empresa, né? Se a empresa decidiu ser omni, essa barreira de ter a ferramenta para a vendedora poder usar o que está na loja, ali na loja do lado, na prateleira do e-commerce, isso já são muitos passos para a frente do negócio, né? Acho que como trade-off, e aí eu não vou falar especificamente de produto, mas a gente teve uma vez uma campanha que a gente lançou, vou falar mais a parte de marca e de Por favor. parceria, que eu acho que é uma das coisas que a gente fala bastante. A gente lançou uma garota propaganda que a gente entendeu que ia ser super legal para a marca, que ia ter uma repercussão positiva, e com o online as coisas são muito mais rápidas. E a repercussão foi muito negativa. E a gente correu para tentar responder e se adequar àquilo que os clientes estavam falando, mas eu acho que em 5 dias a gente tirou a campanha do ar. Uau! E só para reforçar, uma campanha que para colocar no ar, com certeza foram muitos meses e muito dinheiro, mas a gente, o online, né, estar presente no online te obriga a estar nesse lugar de rápidas decisões. Justo. O mix continuou sendo vendido, o que a gente ia lançar junto com aquela parceira. O mix continuou vendendo, a gente mudou um pouquinho o storytelling, mas a personificação daquela artista com a marca não deu certo. E a gente teve que reagir muito rápido. Pensa, toda loja estampada, todo e-commerce estampado. E a gente foi acompanhando todo dia, era quase war room, sabe? Sala de guerra, de vamos lá decidir o que a gente vai fazer, e a gente tomou a decisão de tirar. E foi tudo muito rápido. Isso antes da pandemia, deve ter sido 2018. Então ainda não era na velocidade que é hoje, né? Hoje talvez eu nem tivesse esperado 5 dias. Mas eu tenho esse case muito emblemático, assim, porque não foi uma decisão de produto, foi uma decisão de produto, de marca, de empresa, da omnicanalidade, do e-commerce, das vendedoras em loja. Foi uma decisão de estratégia da empresa mesmo. Não, e isso é muito legal, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravação sobre como essa transversalidade, que é uma característica que você tem de, poxa, tá bom, eu tenho várias coisas embaixo do meu guarda-chuva, mas eu consigo conversar e eu preciso interagir com diversas outras áreas para conseguir influenciar o resultado mais robusto possível. Mas quando a gente está falando sobre uma empresa nacional, quando a gente está falando com uma empresa com uma capilaridade tão grande, existem particularidades, né? Existem regionalidades, existem até quando você desenvolve diversos produtos temporais, sazonais, né? Luxo, moda, tem muito dessa questão da escassez. Fica um desafio ainda mais forte para quem está à frente de produto, empurrar isso na companhia e dar esse senso de urgência, mas com as características específicas. Como é que você consegue avaliar e administrar? Preciso ter um sortimento geral e preciso ter um sortimento mais específico de acordo com a regionalidade, tipo de loja, etc. Assim, regionalidade, no caso de joia, a gente tem algumas coisas, não são tão específicas, mas tem, né? O Nordeste talvez venda mais dourado, o Sul, uma cor de pedra mais quente, enfim. Mas, de maneira geral, acho que é diferente do varejo de moda, que no Nordeste dificilmente você vai vender uma bota no inverno, que lá tá, mesmo no inverno, 30 graus, mas no Rio Grande do Sul você precisa ter uma bota, você precisa ter casaco, né? Então, diferente do varejo de moda, a joia, ela tem menos essa diferença, vamos dizer assim, de clima. Ela tem algumas particularidades de ter coisas específicas de cada estado, mas acho que o que é mais legal desse processo da joia é você ter como se fosse uma edição limitada. Você faz aquilo para gerar desejo e o cliente falar: preciso ir comprar, preciso, né, para eu fazer parte deste mundo, para eu estar no lifestyle, ter a moda, ou eu preciso comprar logo. Então, essa sensação da escassez, né, que o luxo traz muito, eu acho que é um desafio muito grande, porque é o que você falou, é coordenar um 360, não é só o produto, porque é o produto, você tem que comunicar, a vendedora tem que estar treinada, porque a vendedora não pode, poxa, Canto, você só comprou isso? Por que acabou? É o salário dela, né? Ela quer vender mais. O e-commerce quer vender mais. Todo mundo quer vender mais, mas
Tudo depende da estratégia que a gente faz dentro, vamos dizer assim, de um roadmap de produto, né? A gente tem um faturamento a cumprir, então a gente tem aquilo que representa a venda no dia a dia, né? Que traz o nosso faturamento, mas a gente também tem que continuar deixando a marca atrativa, né? Então, o que a gente faz, né? Tem várias frentes, mas como produto, lançar parcerias ou lançar coleções que dê um one shot, assim, vai e dá aquela sensação de exclusividade, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E aí não é só da joia, isso em qualquer marca, né? Todo mundo faz. Todas as parcerias aí que Riachuelo, que C&A fazem, no primeiro dia você sai correndo pra comprar, e às vezes você entra no e-commerce e na primeira hora já não tem mais aquilo, aí você fala, poxa, da próxima vez eu vou entrar antes, né? Porque eles não repõem. Exato. Então, isso é muito legal, né? Não é uma estratégia de joia especificamente, é uma estratégia de escassez. De você estar conectado com a marca esperando qual é a próxima novidade, né? Não, e se parar pra pensar até em serviços, né? Quando tem uma premiere, quando tem uma pré-venda, quando tem alguma coisa de exclusividade, é justamente pra trazer esse princípio de escassez, né? Exatamente. Bradesco Prime, sei lá, tem benefício em comprar antes. Você já fica procurando quem é pra poder comprar, né? Alguma coisa assim. Mas é isso, aí não é só a gestão do produto, né? É a gestão da escassez. E aí todo mundo tem que estar de mãos dadas para fazer aquilo acontecer, né? E para todo mundo estar de mãos dadas, você precisa evitar que cada caixa vire um sivo, né? Então, essa governança entre as áreas, né? Então, você falou já um dos exemplos que, por exemplo, poxa, a força de vendas que tem uma comissão variável associada a volume, poxa, você tem que alinhar essas expectativas. Né? O e-commerce que vai ter um trabalho de vou subir isso, mas vai ficar por menos tempo do que outras coleções, caramba, por que eu vou priorizar isso em detrimento de outro? Como é que você quebra esses sivos? Como é que fala, olha, a empresa como um todo, isso aqui é importante para a gente conseguir atingir a nossa estratégia? Gestão quase diária, né? Então, assim, existe um planejamento, produto com marketing, basicamente a gente tem uma meta, né, um faturamento a cumprir, então a gente tem lá aquilo que vai, vamos dizer assim, os clássicos que fazem parte da venda, mas todos esses lançamentos, eles são orquestrados junto com o marketing em reuniões semanais, e aí isso explode para os outros canais, né, para o e-commerce, para a loja, para treinamento, enfim, para a fábrica que precisa produzir aquilo, enfim. Então, é uma gestão diária de produto, porque o negócio tem que acontecer, mas no 360 com outras áreas é semanal. Então, aquilo tem que acontecer e a gente garante, né, o acompanhamento desse, vamos dizer assim, roadmap, que senão o negócio não acontece. Isso, acho que assim, essa gestão 360, para mim, faz muita diferença no sucesso do negócio. Eu brinco que eu tenho uma frase assim, produto sozinho não faz verão. E não faz. Eu tenho alguns casos de coleção que a gente lançou sem colocar numa mídia muito forte e que tiveram muito sucesso. E a gente falava assim, nossa, isso aqui a gente não comunicou e tá vendendo isso? Peraí, vamos transformar esse pequeno monstro num monstro bem grande, né? Mas assim, não é todo caso que você faz isso. Quantas coleções a gente já colocou na loja sem comunicar e o negócio não gira? Então, não adianta. A vendedora precisa ser... Eu, como produto, eu brinco que brinco não, né? Porque não é brincadeira, mas assim, o que eu digo é... Meu primeiro cliente é a loja. A vendedora precisa comprar comigo essa história. Porque quando ela comprar essa história, ela vai vender para o cliente. Então, se eu coloco uma coleção e ela não tem um treinamento, ela não tem um guia de como vender, de quais são os benefícios, onde eu uso, qual é o look do dia para usar aquele brinco, né? Querendo ou não, tá muito conectado à moda. Claro. Né? Tá conectado a momentos, né, a conquistas, né, a nascimento de um filho, casamento, mas também está muito conectado ao lifestyle, né, empoderamento da mulher, cada vez mais. A mulher quer usar aquela joia e se sentir potente daquilo. Então, como é que a vendedora vai vender que aquela pedra representa o amor, ou que aquela pedra representa a conquista, que ela acabou de ser promovida? Então, se eu não conto essa história inteira, eu não faço aquele produto sozinho, né? Então, eu falo, produto sozinho não faz verão. É sempre um 360 que faz o negócio acontecer. Cara, isso é muito legal, porque é gestão de produto, é gestão de projeto e é esse 360, né? Isso é muito forte. É isso. E eu gostei muito quando você falou sobre
o contar a história, né? Então, o storytelling, esse convencimento, seja via treinamento, seja via comunicações, campanhas de marketing, é o que faz as marcas se diferenciarem. Sim. Se você não conta uma boa história, você acaba não preenchendo a atenção, principalmente no mundo tão disperso como a gente está agora. Sim. E às vezes, para você contar essa história, você precisa se unir também a parceiros fortes, que eu sei que você tem bastante histórico disso também. Sim. Então, quando você une marcas fortes como Vivara, como Life, com outros licenciados que também têm seus universos narrativos, teoricamente deveria ser 1 mais 1 é 3. Isso. Mas existem diversos riscos ocultos de expectativas de marca, de não perder a narrativa e a força dessa história que cada um dos universos possui. Na sua experiência, o que é que deve ser feito e não deve ser feito quando você tem uma marca forte se unindo com outra? Eu acho que assim, a gente está numa onda, né, de parcerias aí muito grandes, muitas parcerias legais, disruptivas aí, não estou falando de Vivara e de Life, estou falando do que tem acontecido no mercado. Uhum. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muito bem definido quem a gente é. E aonde nós queremos chegar, ou quem a gente quer ser, se a gente quer passar por uma mudança, né? Mas assim, quem é? Quem é a Life? Quem é a Vivara? Quem nós somos? Qual é a persona? O que eu quero de atributo como marca? Porque não adianta eu chamar uma marca para falar comigo se, né, é o caso dessa parceira que a gente fechou. O que adianta eu me conectar com alguém que o meu cliente não se conecta? Então, assim, eu preciso ter claramente qual é o meu posicionamento, quem eu sou. Né? Eu acho que isso é muito claro, assim, pra gente, né? Eu acho que a gente tem um caso de sucesso muito grande com Disney e parceria também com a Marina Rui Barbosa, no caso de Life, porque, assim, a Disney te Eu tenho traz... até hoje, ó, a assinatura da Marina Rui Barbosa, o autógrafo dela de um desses lançamentos, tá até hoje. Tá guardado. Tá guardado, tá com carinho. Acho que a gente tem... são duas histórias de muito sucesso. Quem olha para a Disney tem atributos, né? É uma empresa séria, uma empresa que você vai para lá, a família é feliz, tem o cuidado, né? Tem um livro da Disney que conta, assim, os detalhes, né, do cuidado. Então, assim, que atributos que a Disney me traz, né? Quando a Disney se associa a uma marca de joia, qual é a sinalização que eu dou para o mercado? É porque a Disney confia nessa marca de joia. Então, assim, é esse respaldo que é importante pra gente. Quando a gente trouxe a Marina Rui Barbosa e começou a fazer as coleções assinadas com ela, o que a gente queria, né? Quais eram um dos meus pilares que eu estava atingindo com aquilo? A Marina Rui Barbosa era uma menina, hoje é uma mulher, mas era nova, muito trabalhadora, uma mulher bonita, muito fashion, cheia de lifestyle. Então, assim, ela gera desejo nas mulheres, não só pelo estilo de se vestir, mas pelo empoderamento, né? Muito nova, teve muito sucesso na carreira. Então, que lugar, onde eu me conecto ali com ela, né? Então, eu acho que, assim, pra você construir uma parceria, e aí, independe se é joia, se é carro, se é o que é, aqueles universos têm que se conectar, né? Então, assim, quantas parcerias a gente não vê e fala assim, caramba, por que essas marcas não se juntaram antes? Faz tanto sentido, mas a gente no dia a dia nem pensa, né? Então, tem um estudo por trás, né? Porque não é fácil essa decisão, né? Tem uma imagem da marca atrelado aí, né? E essa imagem da marca, né? Então, você falou de percepção de valor, você falou de fortaleza dos universos narrativos, falou sobre essas decisões anteriores. Vamos colocar alguns números aqui, Canto, tipo, de métricas, né? Como é que você consegue medir? Porque áreas correlatas a produto vão ouvir sobre imagem, vão ouvir sobre giro, vão ouvir sobre estoque, sobre GMV. Como é que você, justamente por ter toda essa particularidade de gestão em omnicanal, quais são os números que são o seu café da manhã em relação a métricas? Olha, a minha primeira tela de indicadores que eu preciso acompanhar a saúde do negócio é isso daqui. Quais são essas métricas? Venda e a venda. E os comentários do Instagram, vamos dizer assim, no caso de Omni, mas assim, obviamente, né, no caso de produto, venda, a ruptura, a cobertura, né, a margem que a gente está atingindo, a negociação com o fornecedor, isso assim, bom dia, quanto vendi, bati meta, não bati, que loja que tá vendendo, que não tá, estamos com problema aqui, não estamos. Então, assim, acho que a primeira coisa é venda, né? Então, o termômetro de uma boa parceria ou de um bom lançamento é venda. Perfeito. É venda. A gente tem meta por lançamento, né? Não é simplesmente eu lanço sem saber onde eu quero chegar.
A gente sabe onde a gente quer chegar com aquele lançamento, então a gente acompanha. Gente, não chegamos, ou estamos chegando, tá ótimo. Se não estamos chegando, a gente subiu a mídia conforme estava planejado, o mesmo investimento da última, crescemos um pouquinho mais, como é que tá? Enfim, aí tem diversos caminhos para seguir. E também os comentários, né? Quando a gente começa a subir um teaser, alguma coisa, você já começa a ver comentário de cliente, isso também já é um bom termômetro. E aí, né, eu falei um pouquinho antes que meu primeiro cliente é a loja, né? Eu gosto muito de ter a loja comigo em tudo. E eu falo que meu maior termômetro são elas. Então, semana passada a gente apresentou as coleções até junho, para todo o time de loja. E assim, eu falo que eu tenho um termômetro. Tem coleção que eu viro para a gerente, né, da categoria e falo assim, compra mais. Não tenha medo. Com esse termômetro que eu ouvi aqui, de 40 mulheres numa sala, com essa reação, compra mais e vai sem medo. Porque elas são meu primeiro. Quando elas reagem de forma, assim, eufórica, é porque o negócio vai acontecer. Essas 40 mulheres são as 40 gerentes regionais, as grandes multiplicadoras de toda a força de vendas de Vivara. Isso. E também a gente trabalho muito com a gerentes de loja de São Paulo, obviamente, né? Mas rodada de visita em outros estados, que eu acho assim, a gente tem que ouvir. Eu brinco que é o momento divã. Gente, entra numa sala e me fala tudo que vocês precisam de produto, e aí eu vou avaliar, com o dinheiro que eu tenho, o que eu vou conseguir fazer. Mas quando 2, 3 começam a falar a mesma coisa, eu preciso parar pra olhar. Eu tenho muito essa forma de trabalhar e eu acho que meu time, enfim, já engrenou nisso. Então, se tem uma ligou, a outra ligou, gente, temos um problema aqui. E talvez a forma como o que elas estão falando, talvez a gente já tenha feito o caminho certo, mas aí a gente precisa explicar para elas por que a gente não vai chegar naquele lugar. No mínimo é um ruído de comunicação, mesmo que as outras estratégias. Né? Eu sempre falo assim, antes de julgar o outro, entenda por que ele tomou aquela decisão, né? E às vezes as meninas estão em loja, elas não sabem o que está acontecendo no escritório, quanto a gente tem dinheiro para comprar, eles não tem, o papel delas é vender, ela segue outra métrica, né? Então, a gente ter o time comercial junto, para mim, é uma dos principais, obviamente, não é um indicador, mas quando a gente faz essas reuniões, é um termômetro muito bom do que vai dar e o que não vai dar certo. Cara, e dali saem muitas ideias, Paulinho. Imagino. Muitas. Eu tenho diversas coleções de Life que quem lançou foi loja. Eu entrava numa reunião, todo mundo pedindo a mesma coisa, eu falava assim, gente, vou lançar. E sucesso até hoje, tá? 15 anos vendendo, sim, entre top 10, coleção que loja que criou. Não, isso é muito poderoso, né, Cante? Porque muito. A gente fica falando muito de metodologia, de formatos, e uma das coisas é escutar o seu cliente, interno ou externo, e você acabou de reforçar isso. Não, tá bom, tem venda, tem cobertura, tem estoque, são indicadores inerentes. Mas e aí você pode chamar de Customer Experience, você pode chamar de NPS, você pode chamar de Employee Branding. O que você está dizendo você está escutando o cliente, quando você menciona sobre Instagram, eu estou escutando o cliente diretamente, percepção, uma amostra deles, já que é uma comunidade bastante engajada também nas marcas. TikTok, né? Usa Instagram aqui, mas... Exato, como exemplo para dizer isso, olha, isso aqui de imediato bateu em mim, não bateu em mim, né? Tipo, encaixei, empolguei ou não. E aí, quando você fala da força de vendas, que é uma das grandes fortalezas, né? Tipo, de Vivara, dizendo, olha, a galera comprou a ideia, e aí você tem essa humildade de ouvir, entender e o que fizer sentido multiplicar, escalar, isso é poderosíssimo. E é engraçado, né? Porque semana passada a gente apresentou várias coleções, várias tivemos termômetros bombando, algumas neutras que vão vender, que a gente sabe, e outras que não amaram tantas. Certo. Só que eu tô com lançamento, enfim, né? Tô voltando agora, a gente já tá com lançamento programado. Quase programado. E aí meu trabalho com elas foi assim, gente, isso aqui tá no ar. Então assim, vai, né? Vai entrar, vai... O que a gente precisa fazer para o termômetro subir? Então, vamos aqui juntos construir assim, a narrativa, vamos criar um outro storytelling, porque aí você já traz elas para o jogo, sabe? E se elas não comprarem, se o time de vendas não comprar aquele lançamento, o sucesso não vai ser tão grande quanto quando elas compram. Perfeito. Então, assim, a gente precisa estar junto na dor e no amor, sabe? Basicamente é isso. Não, totalmente.
E aí eu quero aproveitar que você falou mais cedo sobre um trade-off numa parceria que tinha uma expectativa grande, aí acabou não performando. E nesse exemplo agora final diz, olha, essa campanha, esse lançamento, essa coleção, ela já está programada, está no ar, como é que a gente se adequa? São duas questões que estão vinculadas a tempo, né? Sim. Então, uma do tipo, não vamos ficar forçando a barra nisso porque não foi positivamente impactado da forma como a gente queria, e nesse outro a gente precisa pelo menos dar um pouco mais de tempo para ver isso que já está no ar se encaixa. Como é que você escolhe? Isso foi inclusive tema do episódio anterior com um colega focado em inovação, dizendo quando você escala ou quando você mata, né? Como é que você evita um piloto eterno? Como é que você escolhe o momento de dizer agora escala ou passa a régua e vamos pro próximo? Sim, eu acho que no caso de produto é no momento da recompra. Porque se eu tô com um lançamento que ele não atingiu aquele objetivo, porque também tem assim, desenhei um objetivo para ele não atingiu, mas ele tá vendendo bem. Eu só desacelero um pouco a recompra, o estoque, para que aquela venda que não chegou, vamos por assim, programei vender 10, tô vendendo 6. 6 não é ruim. Certo. 6 não é ruim. Né, naquele caso, né? Não é uma escala de 0 a 10, tá? Numa escala de 0, sei lá, quanto, programei 10 e vendi 6. Não necessariamente eu preciso matar os 6. Mas eu posso segurar um pouco a compra ou o estoque e, de fato, clusterizar. Deixar o estoque em quem realmente vende, mas não perder o cliente daquele mix. Então, eu acho que, de novo, a venda é sempre o termômetro. E aí, eu acho que o desacelerar é quando aquilo ali não agradou. Eu não tive, né? A gente usa muito o termo eficiência de sortimento, então a gente tem uma métrica, comprei 6, preciso vender 50, sei lá, e aí cada marca tem o seu, preciso vender 30, preciso vender, não tem, cada coleção é de um jeito, cada lançamento tem a sua eficiência programada, e tem coisa que não adianta, que eu posso achar lindo, mas se meu cliente não gostar, eu inativo e não sigo comprando e trago é muito vivo esse processo. Eu preciso reagir rápido. Eu preciso reagir rápido. Então, não deu certo, vamos para a próxima, não tem problema nenhum. A única certeza, a gente vai errar. É a única certeza. Então, assim, vamos trabalhar para errar o mínimo possível, entendeu? Só não erra quem não tenta, né? É isso. E aí, o legal, eu sei que nessa jornada, né, tipo, eu acompanhei parte dela, você tem muito mais sucessos do que fracassos, exatamente. Por isso que você é tão referência na área, mas é sempre bom ouvir sobre uma coisa que não deu tão certo, né? Tipo, achei que poderia ser muito mais e acabou não sendo. Sim. E aí você mencionou alguns exemplos aqui, e essa velocidade de resposta, esse acompanhamento, termômetro, pesquisa, são alguns dos indicadores. Mas como é que você conseguiria multiplicar, né, tipo, para quem está ouvindo a gente, de dizer isso, olha, se você acompanhar esses outros dados ou esses outros comportamentos, você consegue acelerar a sua resposta para identificar que isso daqui tem o potencial de dar ruim. Sim. A gente, dentro do Life, né, o Life tem como pilar ser colecionável. Certo. Né, que é essa pulseira aqui que você vai juntando, vai contando sua história através dos berlocks. Mas a gente lançou uma vez outro produto que não era pulseira, que você também colecionava. E eram peças bem pequenininhas. E ela tinha uma venda boa, tá? Não é que vendia mal, não. Só que o trabalho operacional por trás dessa categoria que a gente lançou era tão grande em loja, em logística, na fábrica, que quando a gente contabilizava, a venda estava boa, tá? Mas, e a margem era boa, mas quando a gente contabilizava o custo da operação, a gente falou, não vai dar certo. E a gente definitivamente inativou e acabou com a categoria. Então, não é só olhar o termômetro de venda. A gente tem que olhar de novo, 360. Qual é o impacto disso que está no cliente? Como é que está a loja reagindo a isso? Porque se eu pego um item que a vendedora demora mais tempo para organizar do que para vender, eu estou perdendo venda. Isso não está no meu papel, não está no meu indicador, mas ela está perdendo venda. Então, por isso que eu falo que esse termômetro loja, esse termômetro varejo, e aí cada um dentro das suas particularidades, é um termômetro muito grande, tanto de educação quanto de ações rápidas. Educação porque a gente precisa ensinar.
né? Acho que quem está à frente de produto, né? Dentro da diretoria de produto, a gente tem um núcleo de desenvolvimento de produto. Essa área está à frente, ela está indo para a feira, ela está vendo o que está acontecendo lá fora. Por que usar esse acabamento? Não, vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha quem está fazendo, olha o que está acontecendo. Então, tem um papel de educação, né? Então, ali, nesse momento, quando a gente escuta a loja, enfim, falar, trazer as dores que elas estão vivendo, é momento de parar e avaliar se aquilo vale a pena mesmo, né? E aí trazer um painel, né? Do custo da operação como um todo, não só ficar na venda, margem, mas um olhar para o todo. Ou educar. Ou o que eu preciso fazer para ela entender que isso aqui é nova moda da joalheria, ou a nova moda do momento da moda. Então, loja para mim é um termômetro muito forte. Loja, né? O e-commerce, é mais loja que tá com o cliente na ponta e a operação do negócio tá lá, né? E aí, nessa questão de treinamento, Canto, tem muito a ver com você construir um playbook e multiplicar esse playbook ao longo, principalmente quando você tem múltiplas regionais, múltiplas marcas. 500 lojas, quase. 500 lojas e, enfim, expandindo base de clientes cada vez mais robusta. Como é que a gente consegue construir um playbook? Outras marcas, pegando o exemplo dentro de Vivara, etc., o que é um playbook para ter de rituais, cadências, enfim, o que é que o pessoal pode incorporar para conseguir trazer um melhor resultado? Acho que assim, tem que sair, o storytelling tem que sair da área de desenvolvimento e produto, né? Contar aquela história, quem desenvolveu, quem entendeu ali, que tendência que eu estou usando, qual é a história dessa coleção, né? Então, isso sai um treinamento mesmo de produto. E depois ele é multiplicado pela área de treinamento ou pelas regionais. E a gente tem lives de lançamento, né? Então, quando tem grandes eventos, mães, namorados, a gente faz lives para as vendedoras. Contar a história é diferente de você ler um papel, né? Então, a gente tenta trazer... e estamos reconstruindo isso, né? Agora temos uma gerência que agora está bem focado nisso, e aí não está dentro de produto, está dentro do RH, para olhar para esse treinamento, né? A IA está aí para isso, a tecnologia está aí para isso, né? A gente tem que ser muito rápido com essas meninas e a gente precisa falar pouco e falar direto, para elas captarem, né, aquilo, entenderem a essência. Não adianta eu contar uma história, cada coleção contar a história de 1 hora. Não vai funcionar. Tá todo mundo com o celular na mão assim, né? Então, a gente precisa também estar assim para o treinamento ser eficiente, né? Então, e a gente conta, obviamente, com as gerentes de loja e com as gerentes regionais, que são a força motriz disso acontecer, né? Total. E aí, quando você fala sobre as gerências de loja, grande fortaleza, esse grande termômetro, né? Comenta só um pouco mais aqui como é a sua interação com a gerência de loja online, a gerência de loja do e-commerce. O dia todo? Pode ser? Tem essa opção? Tem, super. Senta do lado, sabe assim? O e-commerce é nossa maior venda, né? Nossa primeira loja. Então, assim, é o dia inteiro junto, tanto de organização de estoque, garantir precificação, né? A Vivara tem um posicionamento de omnicanalidade, então o preço é igual em todos os canais. Mas enfim, às vezes pode dar erro no sistema, então a gerente às vezes manda, por que no e-commerce tá esse preço e no sistema que a gente usa tá outro? Peraí. Então, online, eu acho que é muito, todos esses treinamentos que a gente faz pra loja, o e-commerce também recebe, não adianta. A pessoa de mídia, ela é como se fosse uma vendedora para mim. Exato. A gerente de CRM é como se fosse uma vendedora para mim. Se ela não compra a ideia daquilo ali, ela não consegue nem criar a regra de relacionamento. Ela não consegue sair do óbvio de criar as mídias e vou lançar uma coleção que eu poderia, talvez, não tenho um canal, hoje não, vou dar um exemplo genérico assim, hoje não comunico nada em nenhum canal de moda para casa, mas cara, essa coleção aqui se conecta com a arquitetura. Será que eu não deveria ir para novos canais de mídia só para essa coleção? Se essa pessoa não está conectada com a essência da coleção, ela nem vai pensar nisso. Né? Então, é como se ela tem que receber o mesmo treinamento, tem que participar da mesma live. E aí, diferente das gerentes de loja, essa pessoa, tanto de mídia quanto de CRM, ela está construindo o roadmap com a gente. Então, ela está vivendo aquilo desde... Então, quando chega na hora de contar a história, para ela está muito mais vivo.
né? E é o canal que a gente tem mais cuidar, porque atinge cidades que a gente não tá com loja física. E tem cliente que quer ter live, tem cliente que quer Vivara, Relógio Tommy, Hugo Boss, Lacoste, Bulova, enfim, que tá no nosso e-commerce e pode chegar em lugares que eu preciso atender esse cliente. Então, o e-commerce enfim, recebe tudo igual. Até mais, né? Porque participa desse comecinho antes. Não, e esse ponto era um dos que eu ia perguntar e você já antecipou na resposta aqui, né? Porque tanto essa questão de ser um canal de vendas que tem essa particularidade do 24/7, geograficamente um pouco mais expansivo, mas essa complementariedade, né? Quando você fala de omnicanalidade, você já mencionou isso, a fortaleza que tem de cada um. A força de vendas pessoal, principalmente consultiva, que a equipe Vivara tem nas lojas físicas é insubstituível, é uma das grandes, se não a principal fortaleza que a marca tem para conseguir ter esse resultado no dia a dia cada vez mais expressivos. Sim. Mas quando a gente está falando sobre expansão, continuidade, inovação, ampliação, avenidas de crescimento, né, a gente olha também para esses outros canais em que o e-commerce tem o papel do canal de venda, mas tem isso quando você comentou que o CRM está junto, que a mídia está junto, acaba sendo também um papel de vitrine, acaba sendo também um papel de marketing, acaba sendo um papel que, assim como enquanto o produto fica transversal, o e-commerce também tem um papel de ser transversal, como venda, como marketing e como um capitalizador, ou catalisador, pelo menos, de produto. Sim, e eu acho que tem uma coisa, assim, que é muito importante do e-commerce, né? O marketplace. Eu não tenho contato direto com o marketplace, mas eles têm que estar envolvidos, porque na hora que o marketplace vai lançar uma campanha de namorados e ele tem lá o storytelling dele, ele vai usar diversas marcas. Se ele não estiver conectado com a minha história, ele nunca vai lembrar de mim. Porque ele tem várias joalherias, outras marcas de sapato. Porque aí a gente não tá falando só de joia, a gente tá falando do momento do presente. O bolso é né? Aquele share of wallet, né? A carteira é uma só. O cliente pode sair e comprar para namorada um sapato, uma calça ou uma joia. Então, se o marketplace não tá conectado com aquela história, com aquele lançamento, ele também não vai lembrar de mim. Então, essa história, ela precisa ser... o time de e-commerce, ele tem que continuar essa história. Assim como a vendedora de loja conta a história para o cliente, dela ali na ponta, que é quem vai efetivamente comprar, precisa também contar para esses parceiros, para estar junto, né? Para fazer o negócio ali acontecer. São novos canais, são novos clientes que talvez nunca entrassem numa loja da Vivara, mas compram nesse marketplace parceiro. Então, é outra força que a gente tem que se juntar para fazer o negócio acontecer, né? E conecta com o que você falou antes, que o storytelling precisa ser mantido, né? Então, a sua identidade, a marca, o que ela representa, ela tem que ser multiplicada independente dos canais, próprios ou externos ou parceiros, como você reforçou antes, né? Mas essa identidade que é tão fácil de falar e tão difícil de fazer e de manter, né? Principalmente em empresas com décadas de existência, é o que vai fazer com que ela gere essa continuidade. Sim. E quando a gente fala de continuidade, você já trouxe a palavrinha mágica ou a expressão que sempre tem de inteligência artificial, mas muita coisa de tecnologia, inteligência artificial, principalmente questão de grandes bases de dados, que eu sei que você precisa ter para sua gestão de estoque, compra, precificação, são algumas das tendências que podem influenciar no futuro próximo. Colocando a sua mãe de Ná aqui em ação, né, pensando em gestão de produtos nos próximos 3 anos, o que você enxerga como características que as empresas poderiam incorporar? Dados, né? Análise de dados, assim, previsibilidade. Eu acho a gente, enfim, tem um sistema muito robusto de dados dentro da Vivara. Eu acho que a inteligência artificial vem para ganhar eficiência nisso. Né? Tanto com o produto certo na loja certa, mas é o produto certo na loja certa com o cliente certo, né? E aí desse produto, tô vendendo muito um anel de R$400 com essas características. A inteligência artificial pode me ajudar, vai me ajudar a ser muito mais rápido a lançar um substituto, um adicional daquela coleção que está com uma eficiência de sortimento muito rápida. Então, para mim, a inteligência artificial é melhorar nossos processos, assim, substituir, enfim. Sem a inteligência de quem conecta todos esses pontos, a inteligência artificial não vai conectar todos os pontos. Ela te dá dado e precisa ter lá gente olhando para aquilo, para a inteligência do negócio. Mas como a eficiência de processo, de ganhar agilidade, quero conhecer todas.
Pra ver onde eu vou conseguir ser mais rápida. Não, e isso é muito forte, né? Porque a gente fica falando sobre, uau, como a inteligência artificial pode substituir, e eu sou do seu time de ela não substitui, ela acelera. Sim. Só que se você tem um processo falho, vai acelerar a sua falha, né? Ou vai escalar os seus processos ruins ou a sua falta de governança. Então, quando você comentou em respostas anteriores sobre os silos, o storytelling, etc., a inteligência artificial é um meio de acelerar tudo isso para ser menos planilhas, menos integrações, menos tempo para outro. Mas quem vai montar o quebra-cabeça, São né, as pessoas. são as pessoas. E essa inteligência de o que é mais importante para mim, o que é que vai ter o elemento, são inputs, são A mesma coisa quando veio o e-commerce e a gente foi para a NRF, o varejo físico vai acabar. Gente, não vai acabar nada, vai continuar, não existe. O cliente quer ir para a loja, ele quer ter experiência, né? Quer experimentar uma roupa, para saber se a modelagem daquela loja, quer ter a vendedora ajudando, né? Assim, você pode até comprar online, mas é muito melhor quando a vendedora já te manda aquilo que você gosta, e você fala, meu Deus, pim, foi, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é esse mesmo caminho, sabe? Pra gente, pro varejo, pra indústria, pro mercado, enfim, pro mundo ganhar eficiência. E a gente atender melhor, mais certo, com o melhor preço, com o melhor produto, não só na loja certa, mas no cliente certo, né? Não, e NRF a gente foi juntos pré-pandemia e você foi várias outras vezes depois, inclusive palestrou em NRF também, então, tipo, prestígio ainda maior tendo a Marina Kanda aqui, hein? Mas uma das coisas que falaram muito fortemente na NRF desse ano foi justamente a palavrinha mágica que você falou no final, eficiência. Né? Inteligência artificial é uma realidade, mas é uma realidade para aumento de eficiência, seja para redução de custos, seja para geração de receita, seja para evolução de prototipação de nova unidade de negócio, mas é eficiência, né? Tipo, não é mais um hype. Ampliar repertório, né? Ampliar repertório que consiga ser mensurável, né? Olha, eu apliquei isso porque eu reduzi o meu tempo de processar os dados. Quantas marcas não estão fazendo estamparia, não tem nada a ver com joia, estão fazendo estamparia através de inteligência artificial. Ganharam meses de desenvolvimento. Gente, isso é genial, genial. Genial. Pensa num negócio desse, você leva lá, sei lá, 3, 4, 5 meses desenvolvendo um estampo, então você vai... conecta toda essa inteligência, né, que os designers têm, numa inteligência artificial, e ele sugere, cria junto, né? Enfim, aquilo é incrível, né? Então, assim, é esse tipo de exemplo que eu acho que a gente tem que olhar e falar, onde dentro da minha trajetória a inteligência artificial vai me trazer ganhos. Super, super. Acho que esse é o... Todo dia durmo e eu acordo assim, tem alguma inteligência artificial que resolve isso aqui pra mim? Que me ajuda nesse processo? Mas nesse sentido, né, de eficiência. Excelente. E aí, pra gente concluir esse episódio que poderia durar 3 horas, mas que a gente tem que, infelizmente, chegar ao fim. Terminar. Eu queria aproveitar com um último quadro que se chama Alicerce. Eita, lá vem. A Alicerce, para você gosta de trocadilhos também, tanto quanto eu, né? A Alicerce é a fundação, a Alicerce é a base. Então, você já trabalhou e formou muita gente super capacitada em mercado. E aí eu queria que você passasse uma dica para quem quer entrar nesse universo de gestão de produtos, de gestão 360, omnicanal, que tipo de característica ou que tipo de conhecimento essa pessoa deveria correr atrás? Primeira coisa, a pessoa precisa ser curiosa, né? Ela tem que se conectar com aquela marca que ela está trabalhando, né? Não adianta você tem que gostar daquilo, porque uma vez você gosta, toca o coração, né? Eu sempre falo isso. Quando toca o coração, as coisas funcionam melhores. Mas olhar o sortimento, escutar a loja, a venda, ter um bom planejamento, uma construção de um calendário junto com marketing, com e-commerce, com loja, com treinamento, entender as dores. Planejamos vender tanto, não estamos vendendo, para tudo. Por que a gente não está vendendo? Onde tem um problema aqui? É um problema de coleção? A gente está em ruptura? Então, assim, ir no detalhe. Não é uma gestão macro, é ir no detalhe, né? O que eu quero com a minha marca? Onde eu quero chegar? Essa coleção se conecta com os pilares que eu tenho definido? Esse lançamento fala com o meu cliente? Qual é o meu público-alvo, né? Então, acho que na hora que você está desenvolvendo um produto, o Life tem 4 pilares de marca. Uma delas é para todos. Eu atendo uma menina de 10 anos e eu atendo uma mulher de 70 anos. Sensacional.
Então, assim, na hora que eu tô desenvolvendo uma peça, a mesma peça cabe para as duas? Talvez tenha casos que sim, mas várias vezes não. Então, para quem é aquela coleção? Porque a partir do momento que eu crio aquilo, eu preciso contar para o marketing. Marketing, essa coleção é para uma mulher de 40 anos. Não adianta ela comunicar com uma adolescente de 15. Então, essa clareza do negócio é muito importante, né? Você conhecer. E aí, por isso que eu falo que produto sozinho não faz verão. Vou voltar na minha frase. Se você não souber quem é a sua marca, você não consegue construir só com indicadores, né? Você tem que ter um olhar. Quem é meu concorrente? Quem é meu substituto? No Dia dos Namorados, quando ele cai num fim de semana, eu vou perder pra pousada. Eu vou perder pra Latam. Então, assim, como é que eu conto essa história pra esse homem ou pra essa mulher se conectarem comigo antes de comprar uma passagem? E resolver que a joia faz sentido naquele momento e não o fim de semana, né? Ou só o fim de semana, enfim. Então, acho que assim, entenda quem é a sua marca para você poder construir produtos, histórias e coleções que de fato contem essa história no 360. Curiosidade, profundidade, conexão, história. É isso. Canto, muitíssimo obrigado por estar aqui e foi super rico. Obrigado. Obrigada.